Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Tem um tempinho, né, que eu não faço vídeo mostrando assim o rosto, crochetando, não faço live. A última live que eu fiz, eu creio que foi quando chegou os barbantes pires, né? E aí, se eu não me engano, foi a última live. Eu não fiz mais. E aí, o que é que acontece? Eu sempre me dá vontade de vir aqui, abrir a câmera, fazer aqui ou lá no meu ateliê, mas sempre tem uma coisinha ou outra. Mas aí eu resolvi vir abrir essa live e fazer aqui com vocês um pouco, crochetar um pouco, mostrando, né, o que eu tô crochetando e conversar um pouco com vocês. Hoje aqui para mim é terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, e eu vou fazer esse vídeo e vou postar ainda hoje. Pode ser que vocês achem o vídeo um pouco monótono, por quê? Porque ultimamente eu só estava postando peças nas cores do Olodum, né? Eu moro em Salvador, na Bahia, para quem não sabe. Eu moro em Salvador, Bahia. E aqui estava tendo o carnaval. Aqui esse conjunto do Olodum, praticamente eu vendo o ano inteiro. Porque como eu faço para revenda, e eles vai para o Pelourinho, né? Que é um lugar turístico. Então vem muito turista, tanto os da terra, né? Compra, como os turistas compram também. Então, eu sempre faço ele. Mas no carnaval, em alguma festividade, eu vendo mais ainda. O ano passado foi quando eu comecei a fazer essas bases, eu me empolguei e fiz bastante base para bastante conjuntos blogueirinha. E daria conta de fazer todos eles. Mas aí o que é que acontece? Às vezes entrava um pedido de última hora, aí a minha cliente perguntava, olha, apareceu uma cliente querendo um conjunto assim, tal cor. Tem como você fazer? Que é um short. Tem como você fazer? Que é um cropped. Tem como você fazer? E aí eu deixava e ia fazer. Então, quando foi esse ano de 2026, ainda me sobraram aqui 12 bases para short. Sendo que, se tem 12 bases para shorts, você teria que ter 12 croppeds, ou seja, mais 24 peças. E aí, o que acontece? Eu fui alternando. Só que às vezes dá uma bugada, né? De fazer o tempo todo aquela mesma peça, aquela mesma cor, aquela mesma peça, naquela mesma cor, aquela mesma peça, naquela mesma cor. A mente dá uma bugada, né? E aí, o que é que eu tô fazendo? Para eu não ficar ansiosa mais do que eu já fico, para não dar uma crise, para não ficar, vamos dizer assim, desesperada para terminar logo, ou desanimada porque o que é que eu aprendi? Eu vou fazendo, e aí quando eu sinto que a mente está bem poluída só daquele modelo, e principalmente daquela cor, aí eu pego uma outra linha, ou a mesma linha, e faço um outro modelo. Na maioria das vezes eu faço aqui com Barbantes Pires, parceria paga aqui do canal. Como por exemplo, o vermelho, o verde e o preto é Barbantes Pires. Aqui é fio 3. Aqui, fio 3, Barbantes Pires. Aqui, fio 3, Barbantes Pires.
também temos o cru, fio 4, barbantes pires. E fio 3, barbantes pires. Que esses crus aqui, eu tenho alguns conjuntos e algumas peças avulsa para fazer. Mas vamos por etapa. Então, quando chegou agora, ainda tinha mais 12 bases para short. Do conjunto blogueirinha. E aí eu fui fazendo. Aí eu dividi, eu disse, bom, se tem 12, eu vou fazer 4 conjuntos P, 4 M e 4 G, né? E aí fui fazendo e enviando. Eu ia fazer tudo de vez, os 12, ou seja, as 24 peças para poder mandar. Mas aí eu conversando com a cliente, até porque estava já em cima do carnaval, ela disse, não, vá fazendo e mandando. O que você for fazendo, você vai mandando. Como meu esposo trabalha lá também em uma outra loja, que é em frente à loja dela, eu não preciso juntar se eu não quiser. E eu não preciso ir lá. Eu vou fazendo, termino uma peça ou um conjunto e já vou enviando. Sendo que, como nem todos os dias ela tá na loja, porque ela tem um outro ofício, ela tem um outro emprego, então às vezes ela tá dia sim, dia não, a não ser quando é época de festa, feriado e tal, então ela está lá. Bom, voltei, vai ter momentos aqui que eu vou dar uma pausa e voltar, porque quando começar a zoada ser muito, gente passando, falando como no instante do bebê chorando, o avô conversando como tá até agora, não sei se dá pra vocês ouvirem, então vou ter que dar pausa, para não sair tanta poluição no vídeo. Então, vamos lá. Como eu tava falando, então ela foi dizendo que não, que assim eu fosse fazendo e mandando, e assim foi indo. Mas no meio tempo, aí eu ia fazendo uma coisa diferente, para poder limpar um pouco a mente. Tá eu aqui crochetando e a fadinha perlinha ali olhando. Então, no final das contas, passado o carnaval, foi semana passada, terminou, na terça, quarta-feira, né, que tem encontro de trios na quarta-feira. Então, terminou semana atrasada, se não me engano. Terminou o carnaval e aí eu voltei para a rotina. E aqui ainda falta esse aqui, que é tamanho M, os P's já foram todos. Já foi os short P com os croppeds. E aí ficou por último esse aqui, tamanho M, e esses 3, que é tamanho G. Entendeu? Então eu fiz um G, que eram 4G, 4M, 4P. Os P foi tudo, porque na medida que eu fui indo, ela foi vendendo e me falando, e aí eu pegava o que ela foi vendendo. Aí quando ela disse a mim que tinha vendido o P ou que tinha vendido o G, eu fiz um G. Aí perguntei, aí no outro dia eu finalizei um M. E aí mandei. Aí eu perguntei a ela se ela tinha vendido o G. Aí ela disse que não. E aí eu continuei no M. Continuei fazendo o M, deixei um pouco o G de lado, uma vez que tinha um G lá e ainda não tinha sido vendido. E na realidade G, eu acho, eu tenho pra mim que demora um pouco mais pra ela vender. Ela vende rápido, mas entre esses 3 tamanhos. Portanto que ela vendeu. E aí eu foquei no M, até mesmo por ser mais rápido. Eu disse, bom, eu vou focar no M, porque é mais rápido. E quando ela disser vendi o G, então eu paro o M e volto pro G. Faço mais um G, mando e foco no M de novo. E assim eu fiz. Portanto que eu mandei os 3 M
E perguntei a ela, e até então ela não me falou que tinha vendido o G. E foquei, ficou apenas esse M aqui. Poderia já ter terminado todos eles? Lógico que poderia. Lógico que poderia. Se eu parei eles para fazer outras peças, se eu tivesse continuado eles, já tinha terminado. Mas é como eu falei, a mente parece que vai poluindo assim, daquela cor, daquela cor, daquela cor, daquela cor. E acho que talvez esteja por isso que às vezes tem muitas crocheteiras aí que diz que deu crise de ansiedade por estar fazendo, às vezes muitas o mesmo modelo na mesma cor, o mesmo modelo, fica tudo enjoativo. Minha mãe fala, minha prima falava, minha mãe fala, meu pai falava que tudo demais é sobra e sobra demais derrama, né? Então, eu dei uma parada semana passada, aí fiz alguns croppeds, aquele na flor, que é esse aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Vou mostrar aqui só de costa. Fiz esse e aquele ali. Eu quero fazer 10. Eu quero fazer 10. 10. Então, eu já fiz um em tons de verde. Eu já fiz um em tons de rosa. E eu já fiz um todo colorido. Eu vou fazer um nesse aqui, esse barroco antigo que eu comprei. Ele é a cor 94, 92. Ele, você vê que é um barroco antigo, que o plástico ainda ainda era de plástico, ainda era por dentro, tá vendo? Esse aqui é o mesmo, só que esse aqui já é mais, como é que fala? Você vê que até o tom, o daqui é mais escuro do que o de cá. Ele disse que o daqui também é o mesmo, é a mesma cor, 94, 92. Tá aqui, 94, 92. Mas vocês vê, não sei se dá pra ver, que é diferente. O daqui, além de ser mais a cor mais viva, esse aqui não é antigo. Esse é, pelo lote você já viu, ó. Pelo lote você já viu. Só que a cor desse daqui é a cor... Deixa eu ver se dá pra eu ver. Não dá pra eu ver. E eu não vou ficar aqui perdendo tempo. Deixa eu ver esse daqui. 490566. Esse é antigo. O lote. Esse aqui já é um lote diferente. 68. 82. 68. 82, 68. Esse aqui, que é o lote mais recente. Entendeu? Eu quero fazer uma flor nessas cores. Quero fazer uma flor nessa cor do charme, que é Intuição. O nome é Intuição. O nome dessa cor. Intuição. Tem vídeo aí, que quando eu comprei. Tem vídeo aí quando eu comprei foi na semana do carnaval. Eu fui com minha sobrinha levar ela para comprar os materiais escolares. E na terça-feira, antes do carnaval. O carnaval começou na quinta, foi na terça. E aí a gente foi, e aí eu passei lá e comprei esses aqui. Então, a mesma dona desse aqui, que é uma flor nessa cor. Então, eu aí aproveitei, já peguei, já fiz, né, essas cores para desanuviar um pouco. E terminei aquele rosa ali ontem, a boquinha da noite. E aí eu disse, eu vou voltar agora para terminar, concluir esses
blogueirinha nas cores do Olodum. E conversando com ela, que eu disse a ela, olha, já passou o carnaval, faz um balanço aí das peças que você tem, que precisa do par. Porque ela é igual a mim. Se a cliente tem o conjunto, a cliente chega, quer levar só o cropped, leva só o cropped. Quer levar só o short, leva só o short. Eu não tenho essa de só vendo se for o conjunto, não. Porque às vezes a pessoa não quer o conjunto, porque não, tem gente que não veste conjunto. Combinandinho. Não veste conjunto. Tem gente que não veste short. Tem gente que não veste determinados modelos de cropped, ou porque não gosta, ou porque não tem corpo para aquilo. Então, tem gente que não tem o dinheiro para comprar os dois, ou simplesmente não quer comprar os dois. Então, não se perde dinheiro por isso. Besta, burro é quem diz assim, só vende se for conjunto. Ela não. E eu compartilho da opinião dela e faço mesmo. Porque eu já fiz, já descasei um conjunto blogueirinha para vender só o cropped, porque a pessoa queria só o cropped. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Eu tenho esse para fazer, quero fazer na cor crua também, quero fazer um verde, amarelo. Eu vou ver quais são as cores que eu vou fazer, porque eu quero mandar 10 croppeds, um na flor. Entendeu? Isso sem contar que ela, como eu falei com vocês, eu mandei ela fazer um balanço, falei com ela, passou o carnaval, vamos fazer um balanço aí do que tem aí, que só tem uma peça que precisa do outro. Aí ela me deu, anotei aqui, fiz minha colinha, né, que é pra não esquecer. Aí ela mandou o que faltava lá. Então, no cru, ela quer um short tamanho P, um cropped tamanho M, um short tamanho P, um cropped tamanho M, um conjunto PP. Agora aqui eu acho que eu anotei, eu acho que lá ela tem, se não me engano, ela anotou pra mim, mandou pra mim o que ela tinha lá, que é um short do Olodum M, e ela também quer um conjunto cru G. Então ela tem lá um short M, um short G e um short P, se eu não me engano. Então eu tenho que fazer os croppeds para isso. Ela quer um conjunto, do Olodum PP, e ela tem um short em tons de rosa. É isso mesmo. Aqui ela me deu o do que ela tinha lá. Então eu tenho que fazer um cropped P, um cropped G e um cropped M para os conjuntos do Olodum que ela tem lá. Um conjunto do Olodum PP e um cropped em tons de rosa, porque só tem o short lá. Entendeu? E aí, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Tem esses quatro shorts, né? Eu vou fazer os 4 shorts, ou melhor, terminar e finalizar os 4 shorts. Vou fazer os 4 tops para esses conjuntos. E aí volto fazendo os tops para os shorts que ficaram sem top. E aí vou fazendo as partes de lá. Mas primeiramente eu vou finalizar esses aqui. Finalizando esses shorts, fazendo os croppeds e finalizando, aí eu mando para ela.
né? Porque não adianta, vou pegar os tops, se já tem shorts lá. Eu tenho que finalizar o daqui. Então, eu vou finalizar o que eu tenho em casa, que está em andamento. Mando. Aí eu venho pra lista. Aí eu vou fazer primeiro os tops, que é um só. Uma peça só. Então, todos os tops que tem, o top dos holoduns ou dos cruz, eu vou ver se eu faço isso. Talvez eu mude de ideia, porque estamos sempre mudando de ideia. Mas, pelo menos, quando eu pegar os tops do holodum, que só tem aqui os shorts, então precisa dos tops, eu faço todos os tops do holodum e envio. Certo? E aí depois eu faço os shorts que estão precisando, seja do holodum, seja de outra cor, e mando. E aí eu faço os conjuntos. Certo? Vou dizer que eu vou fazer tudo isso sem parar para fazer mais uma outra peça. Isso sem contar que ela me mandou uma tiara, esqueci de pegar ele para botar aqui. Ela me pediu algumas tiaras, se eu tinha como fazer essa tiara, me pediu. Só que ela não me falou a quantidade de tiara que ela quer. Então, como eu estou nessa saga de terminar os que eu comecei o ano passado, terminar esse dessa lista que ela me deu, que são peças que estão faltando lá. Então, a tiara vai ficando para tipo... A mente tá cheia, eu pego um pouquinho a tiara e faço. Ou faço um pouco da tiara, ou faço uma tiara inteira, dependendo da hora que eu pegar. Sendo que, vocês sabem, eu congrego. Então, acabou o carnaval, vai voltar tudo. Por exemplo, as terças-feiras, que é círculo de oração. Então, terça-feira de manhã, eu não vou pegar no crochê. Eu só vou poder pegar no crochê depois de meio-dia, que é a hora que eu chego em casa. Eu vou tomar um outro banho, que eu vou comer alguma coisa, ou preparar alguma coisa. E aí só depois é que eu vou pegar, porque de manhã eu vou estar no círculo de oração. Às quartas-feiras, se eu vou, vai voltar os ensaios, nas quartas-feiras. Então, antes eu levava, agora eu não levo. Então, às quartas-feiras de noite, não vou fazer, se eu fazer até um determinado horário. Quinta-feira tem culto, domingo tem culto. Isso é quando não temos que apresentar em alguma congregação. Então, a produção vai ficar um pouco mais lenta para eu estar entregando. Eu não vou render tanto porque eu não vou estar de manhã até a noite fazendo crochê, mesmo que eu pare para fazer um arroz, uma carne, isso, aquilo. Mas eu creio que não vai ser tão lenta assim. Espero em Cristo que não fique tão lenta assim. Porém, vamos dizer, um short que eu pegaria e faria, terminaria no mesmo dia, já não vai ser assim. Primeiro que eu tô dormindo tarde, tô acordando tarde, tô precisando tomar medicações para dormir, e aí não adianta eu acordar, que eu já fiz esse teste, não adianta eu acordar, vou acordar cedo, tomando medicação para acordar cedo, que eu vou acordar com sono, vou ficar com sono, vou ficar mais lenta, vou ficar nervosa. Então eu prefiro pegar mais tarde, mas dormir e saciar meu sono, certo? Então, vai ser assim. Tem algumas coisas para fazer. Quero fazer algumas bolsas, como eu falei para ela. O meu intuito era terminar esses conjuntos do Olodum que eu ainda tenho em casa, enviar para ela e começar a fazer algumas bolsas, né? Mas como ela me mandou essa lista, ainda tem ali também a tiarazinha, que eu não vou levantar agora para mostrar a vocês. Uma outra oportunidade eu mostro. Então, eu vou concluir tudo isso. E aí, eu
pego nas bolsas. Ou também posso fazer como uma semana pegar uma coisa, uma semana pegar outra. Mas eu já não aguento mais. A questão é que meus olhos não aguentam mais ver esses conjuntos blogueirinha aqui em casa. Esses shorts, né? Nessas cores do Olodum aqui em casa. Meus olhos já não aguentam mais. Parece que a sensação que eu tenho é que eles estão me desmotivando a ser mais ativa. Então eu quero fazer todos eles. Vocês viram aqui, não viu? Dá uma olhada. Em janeiro chegou 111 quilos de barbantes, né? Cores novas, cores que eu não tinha. Quero usar, fazer peças, tanto peças com mais de uma cor, como peça com cor única. E aí eu quero usar. E também não falei, né? Em meio a isso tudo que ela me pediu, ela me mandou, não tem como, porque tá aí em si. Ela me mandou a foto de que ela quer um conjunto nas cores verde, rosa, pink e marrom. Eu tenho essas cores aqui, o verde e o rosa pink. Eu tenho 2 cones de 340 metros, ainda foi daquela compra, né, Duna, aquela compra de 2019. Duna, 340 metros que não faz mais. Então, quando foi ontem, eu lembrei ela que ainda tinha esses 2 aqui, que ela disse que era para guardar, que ela ia querer, para fazer uma peça, que ela ia pensar na peça, mas quando foi ontem, ela decidiu que é para fazer essas 3 cores. Rosa, pink, o marrom e o verde. Conjunto. Ou 2 conjuntos, ou quantos desse. Né? Ok. Eu quero fazer os conjuntinhos também com a saia chevron. Quero fazer os conjuntinhos com a saia chevron. Mas que preciso de tempo. Certo? Então, tudo isso. E, como eu falei, tem as bolsas, alguns dos cones já estão separados. Por quê? Tem os cones ali abertos, eu quero usar esses cones abertos para fazer as bolsas, porque além de eu fazer as bolsas, são cones que eu já elimino. E, como eu falei, preciso terminar esses vestes, mas também, como eu falei, eu posso perfeitamente intercalar. Eu posso intercalar uma semana fazer veste, uma semana fazer bolsa. Uma semana fazer veste, uma semana fazer bolsa. Porque quando as outras clientes me pedem algo, o que é que eu faço? Intercalo. Uma semana eu trabalho para uma semana eu trabalho para outra. Começo na segunda, vou até no domingo, trabalhando para uma. Na próxima semana, começo na segunda, vou até o domingo, trabalhando para outra. Se depender da quantidade de peças que aquela me pedir, e não der para eu terminar tudo naquela semana, aí o que é que eu faço? Pego a de uma, termino, dou conta do que der para dar conta naquela semana, envio. Ou já vou enviando, dependendo, ou eu junto tudo e envio na segunda, ou na terça, no dia que estiver lá. Se não der para terminar tudo, aí na semana seguinte eu já trabalho para outra. Quando for na próxima, eu volto para aquela que eu não finalizei, para poder finalizar as peças. Então eu também tenho essa opção. De ao invés de pegar a semana toda, só vestes, até terminar as vestes, eu posso, se eu não aguentar, eu posso dividir. Essa semana eu vou trabalhar nas vestes.
Semana que vem eu trabalho nas bolsas. Entendeu? E é isso. Vou ver aí o que é que Deus prepara. Mas primeiramente, como eu falei, primeiramente, o que está em minha mente, lógico que a gente muda o tempo todo. O mundo está em evolução e a gente evolui o tempo todo e a gente muda de opinião, porque a opinião está aí para ser mudada quando necessária, quando conveniente, né? Então, eu posso perfeitamente intercalar com dessas cores do Olodum, posso, mas não é o que eu quero. Eu quero terminar todos esses shorts e croppeds e conjuntos para só então as outras peças e talvez começar a intercalar com as bolsas. Bom, era para eu ter começado com esse voltado às cores do Olodum ontem, como eu falei aí. Mas como eu não tinha terminado no domingo aquela veste rosa, porque domingo eu fui para a igreja, domingo eu parei, eu fui dar faxina na casa, eu fui cozinhar, e aí depois eu fui pegar, depois do almoço, que eu tomei banho, lavei cabelo e tal, aí foi que eu fui pegar naquele cropped, na flor, nos tons de rosa, nos tons entre aspas, 2 tons de rosa, né? Eu não concluí ele. Aí fiquei pensando se eu concluía ou não, mas eu sabia que se eu não concluísse e pegasse o daqui, eu iria ficar com o pensamento nele. Porque faltava pouco, faltava algumas carreiras no corpo e aí adornar todo ele em ponto baixo e fazer as alças e a flor. Eu sei que eu iria ficar com a mente nele. E o que foi que eu preferi fazer? Terminar ele. Então, quando eu terminei, acho que já eram, não era 6, ia dar 6 horas da noite, 18 horas, né? Mais conhecida como 6 da noite, da tarde, da noite, como seja. Aí eu disse, bom, não vou forçar a mente, porque eu já tenho tanta coisa na minha mente, estou passando por uma situação pessoal, né? E aí eu não vou forçar a mente, não. Eu tenho que relaxar para poder ficar mais relaxada, para fazer melhor, para produzir mais. Entendeu? E eu disse, hoje eu não pego mais. Peguei aquele manequim ali lá em cima, onde eu mostrei, peguei aqui o P, que eu tava alternando com o busto 42, eu tava alternando, mas não tem necessidade de eu alternar as peças no busto 42 se eu tenho outros bustos, se eu tenho outros manequins. Então, o que é que eu fiz? Desci o busto. Esse busto é quanto? 60? O dele é 42. Aqui, acho que é 50, 52. Deixa eu ver uma coisa aqui. 50. Eu tenho 42, eu tenho 50. Desci o busto 50, botei o verde nele. Quando foi a tardinha que eu já tava perto de finalizar o rosa, eu subi, peguei aquele busto ali e botei o rosa, está ali. Hoje eu acordei, já fiz algumas coisas e vim para o crochê. Tava assistindo ali alguns vídeos, assisti vídeo da Jane Deco Artes, já assisti outros vídeos, aí tava assistindo o vídeo da Aline e pensando se eu fazia esse vídeo aqui embaixo, conversando com vocês, lá em cima no ateliê. Aí se eu subir, vou pro ateliê, daqui a pouco tem que descer, ai, nossa, não. Então eu peguei, tinha as coisas aqui que eu queria mostrar a vocês em que apertava, aí eu teria que subir com todos eles para depois eu descer de novo. Não. Então eu fiz o quê? Botei aqui, já estavam aqui mesmo, só fiz ajeitar e trazer esses
essas linhas para aqui, essa barrou aqui, essa charme. Ajeitei aqui para botar, porque eu tenho tripés e tripés, mas como eu falei, não tava afim de subir. Ajeitei aqui no banco mesmo e tô aqui sentadinha conversando um pouco com vocês. Vou colocar esse vídeo ainda hoje aí. Agora é 13 horas e 56 minutos. Ou seja, 1 da tarde, 1h56 da tarde, de terça-feira. Terça hoje. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Já estamos com 35, quase 36 minutos de conversa. E eu já fiz. Espera aí que eu vou mostrar aqui a vocês. Tá aqui o short. Esse é o tamanho M. Tá vendo? Eu fiz 6, como sempre, 6 no amarelo, 6 no verde, 6 no vermelho. Aí eu fiz uma no preto, que é o que eu vim juntando. Já passei 2 carreiras no preto aqui no cos. E já passei 3 carreiras aqui em uma das pernas. Já estou na 4ª carreira. Estou na 4ª carreira. Como vocês sabem que cada um aqui vai 6, então 6 amarela, 6 verde, 6 vermelha, vou completar 6 no preto. No preto eu faço o quê? Eu faço 5 carreiras nas pernas, para não ficar curto. A não ser que a pessoa diga, não quero 5. Porque eu quero ficar bem piriguete, bem mostrando. Ai, meu Deus! A papada do bumbum. E aí eu faço 5 na perna, na realidade são 6 carreiras. Eu faço 5 assim e por último o ponto tombadinho. Que eu faço o ponto tombadinho no final das pernas e no final do cos. Então vai ficar 5 da perna, mais um que foi para fechar, 6 pretos. E aí, o ponto tombadinho, eu vou ver aqui uma cor para fazer. Talvez eu faça no verde. Talvez eu faça no preto mesmo. Acho que no amarelo eu já mandei. No vermelho acho que eu já mandei. E aí eu volto para o cos, aí eu boto as outras cores que eu quero no cos, finalizo ou termino, faço o cordão, coloco o cordão com tererê e vou arrematar. Os outros eu estava fazendo e não estava nem botando cordão e nem arrematando. E aí já pulava pro próximo. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou começar e vou até o final. Agora eu vou começar e vou até o final. Então, eu quero finalizar todo esse ainda hoje. Então, vou terminar as pernas, vou pro cos, depois do cos, boto faço o cordão, boto com o tererê, arremato ele todo. Aí eu vou vestir em um desses dois, né? Porque eu vou vestir ou no de lá ou no busto de costureira. Mas provavelmente eu vou vestir com que tá o rosa, né? Porque como ele tem mais o corpinho de mulher, está ali, sem calcinha bem na frente. Eu vou ver se eu visto nele. Vou vestir nele. E aí, dependendo da hora que eu terminar este aqui, aí eu já dei início a um dos de cá, o G, né? Todos os G, eu fiz uma parte
Mas eu vou ter que mudar, já recalculei, vou ter que mudar a rota. Por quê? Porque, veja bem, ó, foi o que aconteceu com o G. Eu passei o preto em uma banda só, para quando viesse com essa banda, eu passar e já vim fechando. Porém, esse preto que eu passei é fio 4. Eu tava toda empolgada que eu ainda tinha mais fio 4 fechado lá em cima. Não tenho mais. Então, tive que recalcular a rota e ir pro fio 3. E aí, o que é que acontece? Eu não vou botar fio 4 nessa banda e fio 3 nessa banda. Então, eu vou ter que pegar outro do de cá, botar aqui e terminar. Pelo menos essas bandas. Como eu fiz com o fio 6. O tamanho M. Eu fui botando, tirando de uma parte, botando na outra para concluir. E aí eu terminava com o fio 3. Por quê? Porque fechando as duas partes e fechando com o fio 3, meu Deus, as pernas e o cós eu poderia descer fechando com o fio 4, as pernas e o cós eu poderia descer com o fio 3. Não tem nada a ver. A questão é, eu fiz fazer 3 em uma banda, 3 voltas em uma banda com fio 4 e fazer 3 voltas na outra banda com fio 3. Vai dar diferença. Vai dar diferença gritante e não vai dar certo. Então, ainda tem 3. Eu vou usar para fazer o de cá e o outro eu vou desmanchar todo. Infelizmente, eu vou desmanchar todo para fazer os dois. Por quê? Porque como tem 3, se tivesse 4 como o outro, tudo bem, que eu usaria. Mas eu vou pegar esse aqui e desmanchar para fazer esse. Tá vendo? Vou pegar esse e desmanchar para fazer esse. Mas aí eu tenho esse. Então, vou ter que desmanchar todo esse aqui. Ou eu botar no cós de algum deles. Nas pernas não vai, porque eu teria que botar uma carreira na perna de cada um. Então, eu vou preferir fazer uma bolinha, deixar lá para quando tiver a necessidade de usar um preto. Ou posso usar ele para fazer o cordão, né? Como eu tenho que fazer o cordão deles todos, eu posso usar o fio 4 para fazer o cordão, que eu faço com uma perna de cada. E refazer aquele ali, as duas bandas. Refazer as duas bandas daquele ali, né? Pra poder fazer. Então, gente, é isso. Não tem muito não tem mais o que falar, né, sobre isso. Pedi a minha sobrinha para fazer um balanço ali das minhas etiquetas, quantas etiquetas eu tinha de cada. Eu sei que eu tenho bastante, porque foram 2 compras no ano passado. Cada uma vieram mais de 500 etiquetas. E eu não boto etiquetas em todas as peças, assim, por exemplo, os conjuntos. Eu boto só no cropped. Eu não boto no short. Aí você vai dizer, Bela, mas se a pessoa comprar o short sozinho, bom, vai levar o short sem etiqueta. Vai levar o short sem etiqueta, porque eu só boto no cropped, a não ser que a pessoa peça um short. Eu quero um short. Então, como eu sei que não vai etiqueta, não vai querer o cropped, aí talvez eu bote no short. Mas como geralmente eu faço o conjunto, eu boto no cropped. Se vender, como acontece de vender só uma parte, quem comprar o cropped vai com etiqueta. Quem comprar só o short vai sem etiqueta. Então, eu pedi ela para fazer um balanço ali de todas.
Depois que ela fez o balanço, eu já usei uma etiqueta, que eu já mandei. E eu tenho essas 3 para botar etiqueta, mais as outras que eu vou fazer para botar etiqueta, mais essas daqui que eu vou fazer para botar etiqueta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero ter uma noção de quantas eu tenho, depois eu vou dar uma olhada. Vou abater as que eu usar, vou abater ali, porque quando eu quero fazer uma outra compra de etiqueta este ano ainda. Então, quando eu comprar as etiquetas, aí, ao invés de eu deixar por conta dela, para ela mandar como ela quiser, mandar nas cores que quiser, ou como ano passado que eu mandei uma lista de quantos eu tinha de cada um, eu vou fazer uma lista agora dizendo quantas eu quero de cada um. Entendeu? Por quê? Porque eu quase não uso a etiqueta crua redondinha. Eu quase não uso. Mas, independente, as 2 compras vieram muito pouca delas 2. Era muito pouca. Então, eu quero ver se eu compro uma quantidade maior. Porque quando, tipo, for uma peça infantil, for alguém me pedir suplar, entendeu? E aí eu ter pra botar. Eu usei, eu fiz as, quantas? 16, se não me engano, 16 pesos de porta para manhã. Eu tive que colocar as etiquetas e não coloquei todas redondinhas. Eu tive que ir botando, todas eu botei etiqueta de couro sintético, porque na hora de lavar não quebrar. Mas eu tive que alternar, botar a redondinha, botar a de borboleta, botar a oval, botar a retangular. O quê? Quantos? 6, 8 capas de almofada tem aí no canal, é só dar uma olhadinha. Eu fiz de manhã. Também não botei de acrílico. Por que eu não botei de acrílico? Porque amanhã não vai lavar aquelas capas de almofada. Fiz 6, grande, eu não fiz pequena, fiz grande. Na mão. Ela vai bater na máquina. E com acrílico poderia quebrar. Então, eu também botei a etiqueta de couro sintético. Né? E aí, o que é que acontece? Nas de couro sintético, nas almofadas, eu acho, não tenho certeza, que eu não botei redondo. Botei retangular, oval e borboleta. Certo? E aí eu vou ver, depois que eu não tive tempo, porque isso aí eu posso fazer até no dia que eu vou fazer o pedido. Como eu não vou fazer o pedido hoje nem amanhã, eu vou ver. Também tenho que botar etiquetas nas que eu estou preparando para dar baixa ali, para eu ver quais são as que eu vou usar. Só então aí eu ver daqui para lá quantas eu usei de cada um, porque eu vou dar baixa. Cada uma que eu for usar de cada cor eu vou dar baixa ali, e aí eu vou ter certeza de quantos tem. Certo? É minha prioridade agora comprar etiqueta? Não. Eu quero comprar agora? Sim. Mas tem um outro tópico que eu queria falar aqui, que é o barbante. Quando eu fiz a compra no final de janeiro ou de dezembro, comprei R$2.000 de barbante, Barbantes Pires, parceria paga do canal.
E inclusive se vocês forem lá e poder dizer que veio pela Perla, aqui de Salvador. Mudei o nome do canal, então agora não é Perla Crochê de tudo um pouco, é Perla Crocheteira e Arteira, né? Se puder dizer que veio por aqui, eu fico muito grata. E quero comprar mais barbantes. Por quê? Porque apesar de eu ter comprado R$ 2.000, que eu tive que pagar, me render R$ 2.000. R$ 2.000 atrás, foi R$ 998, por causa de R$ 2 de R$ 2.000, porque teve o frete, né? Então, se for totalizado, eu gastei mais de 2.000. Mas só de barbante foram R$ 998 de 2.000, né? Por causa de R$ 2, como eu falei. Mas não vieram todas as cores que eu botei na lista. Não vieram todas as cores que eu botei na lista. Eu botei uma quantidade de, tipo, só branco, fio 4, que eu botei 10. Quero 10 brancos, fio 4. Eu ia pedir 10 branco, fio 3. Mas aí não ia dar certo. Daria certo. Melhor. Daria certo. Só que eu teria que diminuir muito mais do que eu já diminui. E aí, quando eu fui diminuir, o que eu pensei em primeira instância R$ 2.000, vamos dizer assim, 100 quilos de barbantes. Mas aí eu fui botando e tal, aí foi para 2.100 e poucos reais. Eu burrei, né? Eu poderia ter dado o valor e botado o outro no cartão, mas não quis. Aí o que é que eu fiz? Fui diminuindo, tirando um de uma cor, 2 de outra cor, outro mais um pouquinho. Aí teve cor, que geralmente só, como eu falei, o branco eu pedi 10 quilos, os outros foram 5 quilos. Então teve muitos que eu tirei um de outro, então tipo assim, o que eu pedi, os outros tudo foram 5, depois eu tive que diminuir. Tirei, aí teve uns que vieram 4, outros que vieram 3. Então, eu comprei de 3 a 10. 10 quilos de branco, alguns 5 quilos, alguns 3 quilos, alguns 4 quilos, se não me engano. Pra dar, aí, e no final, aí deu 998, 111 quilos, né? E teve alguns que não entrou, porque não tinha mais dinheiro. Como eu falei, o burrei, eu poderia ter mandado vir junto e botado no cartão. Mas eu não quis, porque geralmente eu gosto de comprar à vista e pagar à vista. E aí, no final das contas, como eu falei, eu estava fazendo esse conjunto blogueirinha, abafando que eu tinha mais fio 4 preto, e eu não tinha. Então acabou o fio 4 preto. O que eu tenho? Preto, fio 3 e fio 6. Só que eu não faço roupa com fio 6. Eu acho feio, eu acho grosseiro. Aqui eu vejo muitas lojas vendendo no fio 6. Eu não gosto. Entendeu? E aí eu tô juntando para comprar alguns barbantes. Preto, fio 4. Quero ver se eu trago agora uns brancos, fio 3. O rosa pink que ficou de lado, que não pôde entrar na compra. Mas como eu falei, poderia, se eu tivesse usado a cabeça, eu poderia ter botado ele no cartão. Eu quero deixar um dinheiro em caixa, porque quando aparecem essas promoções como esses aqui, eu comprei a R$ 15. Tanto o barroco, que era 18,
como esse aqui, dava de 15, mas como o Barroco só tinha esses dois no meio, aí eu falei com ele para fazer tudo a 15, aí ele disse se eu pagasse à vista no Pix que ele faria. Então, ele disse, ai, eu vou pagar no Pix, e já economizo R$13. Ele botar no cartão, e se eu estava com dinheiro na mão, em conta, então eu paguei no Pix, então saiu cada um aqui a R$15, deu o quê? R$120 nesses 8, certo? Quero ver se eu deixo um pouco de dinheiro em caixa, embora eu tenha dinheiro ainda para receber das donas desses conjuntos. Tem dinheiro para receber porque tem material, já entreguei, de material que eu já entreguei, e tem esses aqui que eu vou entregar. Então, eu quero comprar mais barbantes ainda este ano. Pastela, você fez uma compra de 111 quilos e já tá pensando em fazer outra? Sim. Porque primeiro eu preciso, é a minha matéria-prima para o meu trabalho. Então não vou esperar deixar faltar. E, como eu falei, preto no fio 4 eu já não tenho mais nenhum. Branco no fio 3 eu não tenho nenhum. Os rosa pink não veio, entre outras coisas, ok? Recebi uma proposta de outra crocheteira de eu vender meus barbantes. Não, de jeito nenhum. Aí eu falei pra ela que eu não estava vendendo, que eu não vendia, eu só comprava. Porque pra mim, pelo menos por enquanto, não é vantagem eu comprar meus barbantes e vender. Porque o que eu estou comprando é para uso próprio. Aí eu vou, mas aí você compra e vende, compra de novo. Mas não tem interesse. Eu não tenho interesse nenhum de vender barbantes agora. Tanto que eu tenho lá meu ponto comercial. Eu poderia pegar alguns, chegar lá, botar para vender. Era um dinheiro que eu ia ganhar mais? Sim. Talvez, se alguém comprasse. Mas por enquanto não tem interesse. Como eu falei com a dona dessas roupas, dessas peças. Para mim, só é viável quando eu tiver com um estoque razoável e que, no mínimo, eu tenha 10 quilos de cada cor. Por quê? Porque eu tenho muito barbante. Tanto fio 6, como fio 4, como fio 3. Aí eu pego meus fios e vendo. Aí ela me pede uma cor, eu vendi os fios. Aí eu vou ter que ligar pra fábrica, fazer o pedido, esperar chegar aqui e aí. Porque eu tenho que fazer dos dois um. Ou ir vendendo e quando ficar só 1 quilo eu não vender, dizer não, eu não tenho. Como eu não vou mentir, eu vou dizer só tem 1 quilo aqui, eu vou ficar. Pelo menos até chegar mais. Entendeu? Outra coisa. Eu vou dizer, eu vou vender. A pessoa vai querer que eu envie. Eu não faço envio. É por isso que eu nas minhas etiquetas, eu botei para vir o meu Instagram. Para meu Instagram ser conhecido meu trabalho e não meu número de telefone. Porque eu não quero que ninguém entre em contato comigo me fazendo pedido para ter que fazer envio. A pessoa que comprar, ela vai querer comprar no conforto do lado dela e que eu me vire para poder fazer etiqueta para isso, para aquilo, para enviar para ela, para receber lá. Entendeu? E eu não quero, eu não tenho tempo, eu não tenho interesse nenhum. Nem em fazer envio, nem de peças e nem de vender meus barbantes. E as pessoas têm que parar para enviar. Então, como eu disse a ela, talvez, ainda não é certeza, eu só venda barbantes quando
eu tiver um comércio com paredes. Eu tenho um comércio, mas é uma banca lá na feira. Então, quando eu tiver meu comércio, aí ok. Bom, gente, olha isso, ó. Já terminei essa banda, já fiz as 6 carreiras. E eu vou concluir com preto mesmo, fazer o ponto tomadinho com preto mesmo. Certo? Vou fazer o ponto tomadinho com preto mesmo. E aí eu venho pra essa parte, depois eu venho pra aqui. Agora já são 14 horas e 21 minutos, ou seja, 2 horas e 21 ali, ó. Deixa eu mostrar vocês ali na televisão, ó. Aí, ó. 14 horas e 22 minutos. Eu vou encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Vou encerrar por hoje. Vou concluir aqui, vou dar uma paradinha. Vou almoçar. Certo? Eu ainda tenho que ir ali comprar o gás. Que é o que eu lembrei, que o gás acabou de manhã, a esposa mandou, eu liguei pra ele mandou o Pix, eu vou ali. Pedi pra trazer um gás aqui, pra esquentar a comida, comer e voltar pro trabalho. Tá bom? Talvez amanhã eu volte conversando mais um pouco, talvez daqui só depois da manhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, não sei, né? Vamos ver aí o que é que Deus prepara, vamos ver o que é que Deus prepara nesta semana, tá certo? Então eu vou me despedindo de vocês por aqui, me dizer o que vocês acharam do nosso bate-papo. Se vocês querem mais bate-papo assim, vocês me falam que eu volto aqui, tá? E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. A paz do Senhor para todos vocês. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, tá bom? E tchau, beijo, beijos. Eu vou postar esse vídeo agora.